Então, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Mais um evento da Village, né? Uma live da Village com o objetivo, a Village sempre de forma offline, dentro dos nossos escritórios, né? Espalhados aí pelo Brasil. A Village sempre teve a cultura de proporcionar conhecimento para o nosso cliente, né? A gente sempre entendeu, sempre foi uma particularidade da Village, propagar o conhecimento e dividir esse conhecimento, não só no que tange a propriedade intelectual industrial, mas também outros assuntos. Então, com uma carteira de aproximadamente 22 mil clientes, que é o que a Village tem hoje, ativos, nós temos expertises de muita qualidade em várias atividades, né? Nós temos clientes extremamente potenciais com conhecimento muito específico de determinadas matérias, parceiros específicos de determinadas matérias, e a gente achou em determinado momento que era bacana colocar esse cliente, esse parceiro, para conversar com o nosso cliente, para que eles pudessem ter uma sinergia, ter uma troca de conhecimento, e aí, se for o caso, gerar negócio interno, enfim. Mas a grande proposta era essa, era usar dessa carteira de clientes para proporcionar um networking, levando conhecimento. Então, muito mais do que vender a propriedade intelectual, muito mais do que prestar o serviço em propriedade intelectual, a gente sempre foi um parceiro estratégico para o nosso cliente, né? Criando ferramentas para que facilitasse o negócio dele, para que ele enxergasse na Village não só a empresa que cuida da sua propriedade intelectual e industrial, mas também que fosse um parceiro com soluções estratégicas para alavancar o seu negócio, para ultrapassar dificuldades. E num momento como esse, extremamente difícil para todo mundo, né? São poucas pessoas que estão se beneficiando do momento atual, a Village considerou mais importante ainda trazer esses experts para falar sobre isso, né? E hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui para conversar comigo, né, um meu amigo pessoal, Felipe, né, da qual eu tenho contato, não está aqui pela condição de ser meu amigo, está aqui pela condição de ser um expert no assunto, e te agradeço por ter aceito o convite, Felipe, muito obrigado de verdade por essa oportunidade. Eu vou falar brevemente do currículo do Felipe. O Felipe é mestre em Direito Processual Civil pela PUC, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Magistratura, IPM, bacharel pela Faculdade de Direito Universidade Mackenzie, professor da pós-graduação em Direito Processual na Universidade Presbiteriana, Mackenzie também, professor convidado da PUC Campinas, advogado e sócio do escritório GCBA Advogados. Felipe, seja bem-vindo, viu? Muito bom tê-lo aqui na Village, é um prazer recebê-lo. E o sócio dele, o Nicolas, também mestre em Direito Constitucional e Processual pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributário, IBET, bacharel pela Faculdade Mackenzie, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB, aqui em Campinas, graduado em Direito Tributário do Instituto Brasileiro de Estudos, o IBET, advogado e também sócio da GCBA. E nós convidamos esses dois experts para falar sobre um pouquinho das implicações da crise econômica causada aí pelo Covid-2019. Quais implicações também, mas quais as soluções que eles podem nos apresentar, né? De que maneira que a gente pode tornar esse cenário extremamente nebuloso um pouco mais transparente, que possa nos dar um norte, uma direção. E aí eu deixo a palavra com vocês, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado, Nicolas e Felipe, sejam bem-vindos. É muito, muito bom tê-los aqui na Village. Legal, obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer estar com vocês. A Village, que é uma grande parceira aqui do escritório também, e que tanto admiramos. E só numa introdução, gostaria também de agradecer os participantes. Estou vendo aqui na lista de participantes, temos vários clientes que estão participando, temos vários parceiros. Então, pessoal, não vou nomear cada um, mas muito obrigado pela presença de todos. Bom,
Como muitos aqui sabem, nosso escritório é um escritório de advocacia empresarial voltado para a crise financeira. Então, a gente faz recuperação empresarial desde a criação do GCBA Advogados, antes da fusão e desde a criação do GCBA Advogados. Então, nosso objetivo de atuação é atuar em benefício de empresas que estão vivenciando um momento de crise financeira. O que nós estamos vivendo hoje potencializou sobremaneira essas empresas que estavam se recuperando de crises que elas vivenciaram há 5, 6, 10 anos atrás. Muitas que ainda estavam tentando restabelecer seu fluxo de caixa, que não tinham uma guarda pré-estabelecida, então que estavam saindo da crise, estavam vivendo para pagar a conta, desde o pequeno empresário até o grande empresário. Então, o que a gente começou a enxergar? Todas as crises, elas têm uma condição que gera um impacto financeiro e econômico no fluxo de caixa, certo? O que nós estamos vivendo hoje não tem precedente. A crise causada pelo Covid, ela paralisou o mercado. Então, não é como as outras crises que a atuação entre as próprias empresas e os outros que tinham relacionamento com ela, seja o Estado ou instituições financeiras, podia ser resolvida na relação subjetiva que existia entre aquelas duas. No que nós estamos vivendo hoje, não é possível, porque o impacto econômico, ele não é só de perda de faturamento, é de perda gradual de faturamento, mas é de perda absoluta de faturamento. Tem empresa que fechou porta, que não pode operar. Então, foi necessária a intervenção do Estado em muitas medidas e foi necessário também que os grandes players do mercado, as instituições financeiras, principalmente aquelas de primeira classe, elas tomassem medidas para viabilizar a manutenção da atividade empresária. E, em muitas situações, quando os bancos, por exemplo, não faziam isso por conta própria, quem tem que intervir nisso e quem tem o dever de resguardar e salvaguardar a sociedade, a segurança jurídica, é o Poder Judiciário. Então, o que nós vamos tratar aqui? Eu vou tratar das questões voltadas a endividamento bancário, e o Nicolas depois ele vai tratar das questões voltadas para o direito tributário. Então, os impactos tributários, fiscais tributários para as empresas, pequeno, médio e grande porte, e os impactos financeiros relativos às questões bancárias. O que é necessário a gente enxergar e o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar primeiro, tentar entender as formas de suspensão das operações bancárias, então os contratos vigentes, e depois nós vamos entender o que o Estado, através do Banco Central, através da Caixa Econômica, através do BNDES, o que o Estado está fazendo para intervir nessa crise que está sendo vivenciada por quase todas as empresas no Brasil e no mundo também. Bom, para a gente entender qual que é o impacto nos contratos bancários, a gente tem que entender 4 situações que as empresas podem estar. Tá? Eu enumerei essas 4 porque cada uma delas ela vai gerar uma consequência diferente. Então, a primeira coisa, contrato com pagamento em dia com a instituição. Quando a empresa tem contrato bancário, aí eu falo de contrato de capital de giro, para fluxo de caixa, contrato de financiamento, de veículo, de imóvel, toda sorte de contratos bancários que a empresa tenha contratado com o banco. Quando esses contratos estavam até o último mês, até março, vigentes, com pagamento em dia, com parcelas em dia, mesmo que sufocado de acordo com a eventual taxa de juros que o banco tenha imposto, se os contratos estivessem em dia, a situação ela é uma. É para essa situação específica que todas as instituições criaram mecanismos. E é para essa situação específica que o Estado trouxe aquelas portarias de suspensão. Porque é para essa situação, com contratos em dia, que cabe a suspensão de 60 dias de pagamento de parcela. Então, todos os bancos de primeira linha, depois de um comunicado da Caixa no dia 16 de março, todos os bancos de primeira linha baixaram comunicados, mecanismos, aplicativos para garantir a suspensão do pagamento de parcelas de contratos de financiamento que estivessem em dia.
A única exceção para essa operação é da Caixa, que a Caixa foi o único banco que permitiu essa suspensão de pagamento de parcela pelo prazo de 60 dias, quando até 2 parcelas estivessem atrasadas. Fora essa operação específica da Caixa, todas as outras instituições, elas só prorrogam amigavelmente as parcelas bancárias pelo período de 60 dias, caso essas parcelas estejam em dia até o mês de março. O que a gente verifica? A gente constata que, na esmagadora maioria das empresas que estão com relações com instituição financeira, com contratos bancários vigentes, elas estão se recuperando de uma crise que elas viveram há 5 anos atrás, pelo menos. E muitas delas não pagavam essas operações em dia. Nossos clientes que estão em processo de recuperação empresarial, através dessa atuação em direito bancário, a grande maioria deles tem a ciência de que, se eu fico 1 mês e meio a 2 meses sem pagar parcela, o banco não vai tomar nenhuma medida. Ele não vai me negativar, ele não vai entrar com ação. Então, muitos trabalhavam com esse giro. Qual foi a consequência? Eles não conseguiram a suspensão. Então, para quem vale a suspensão que as instituições de primeira linha baixaram e que o Estado tem falado tanto e que a Caixa trouxe? Essa suspensão de 60 dias de pagamento de financiamento, para quem está com contrato em dia. Vale para que tipo de operação? Todas as operações, salvo algumas instituições. Por exemplo, o Banco do Brasil não permite essa suspensão de pagamento para contratos de financiamento de veículo e imóvel, numa primeira análise, tá? Depende muito da negociação, do gerente que está à frente dessa negociação, mas uma primeira análise o Banco do Brasil não permite. O resto, praticamente todos permitem para todas as operações, desde que estejam em dia. Operações novas. E aí a gente entra na segunda situação. As empresas que têm contratos bancários, contratos com instituições financeiras, mas esses contratos estão atrasados. O que pode ser feito? O que elas podem tomar de medida? A primeira coisa, pedir para o seu gerente de relacionamento, formalmente, de preferência copiando o seu advogado, num e-mail, a suspensão dessas parcelas por conta da crise causada pelo coronavírus. É muito provável que o gerente não conceda essa suspensão. E aí, qual é a medida que deve ser tomada? A medida é a propositura de uma ação cominatória, que a gente chama, que é uma ação de obrigação, cominatória negativa, que é uma ação de obrigação de não fazer, de não realizar débito automático de parcela ou de não efetuar a cobrança e as consequências da cobrança dessas parcelas. Essa ação, ela vai ter por base um argumento de uma cláusula geral, que está prevista no Código Civil, que é a questão do caso fortuito e força maior. Agora, é necessário um cuidado imenso para a alegação dessa questão de caso fortuito e caso de força maior. Muita gente tem visto bastante no mercado jurídico advogados falando assim, a todo momento sobre a aplicação. Caso fortuito e força maior para qualquer tipo de empresa que está vivendo essa questão do coronavírus. Isso não é assim, não é tão genérico, muito pelo contrário, a questão é muito mais complexa e para que um juiz, através da atuação da atividade jurisdicional, da prestação de uma tutela jurisdicional, para que ele suspenda o pagamento de uma parcela bancária, por exemplo, de um contrato bancário, é imprescindível que seja demonstrado que a crise do coronavírus, a pandemia, afetou diretamente o caixa e a atividade dessa empresa. Por exemplo, uma indústria farmacêutica. Qual que é o impacto que ela teve com a crise do coronavírus? Positivo, muito provavelmente, numa situação geral. Não dá para qualquer... O que eu quero dizer? Que não dá para qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de empresário simplesmente alegar que por conta do coronavírus, eu vou suspender o meu contrato bancário. Não, tem que ser muito bem demonstrado que, por consequência direta da crise do coronavírus, a empresa teve uma perda de faturamento e, consequentemente, não vai conseguir pagar as suas contas básicas, como aluguel, água, energia e funcionários. Então, aí sim é possível que o Poder Judiciário intervenha, sustentado nessa tese do caso fortuito e força maior,
para que altere essa situação de fato. Então, vai depender muito da casuística, né? da relação subjetiva processual, mas para que se altere essa situação de fato e garanta a possibilidade de suspensão. Como funciona essa suspensão quando ela é concedida? Seja através de uma negociação amigável com a instituição financeira ou através de um processo judicial. Qual que é a consequência da suspensão? Vai ter juros? Vai ter multa? Não, não vai ter multa, não vai ter encargos novos. O que vai acontecer é a incidência convencional dos juros sobre a parcela, aqueles juros já anteriormente contratados. O que a gente está vendo os bancos realizarem muito? Quando eles concedem lá naquela primeira situação uma suspensão efetiva amigavelmente, eles pegam essas duas parcelas desses 60 dias, eles pegam as duas parcelas, ou eles postergam lá para o final do contrato, ou eles vão diluir ao longo das parcelas vincendas, ou, e aí é o caso do Bradesco especificamente, ele vai fazer uma nova contratação. Ele vai fazer um novo contrato com a empresa, com as mesmas condições, sem colocar novas taxas, novas tarifas. É um cuidado que tem que ser tomado pelo advogado para que, de fato, o banco não coloque nada no contrato, mas, em regra geral, ele não vai incluir nenhuma taxa mais e simplesmente vai colocar uma postergação da responsabilidade do pagamento. Para quando a decisão judicial é buscada, a consequência é mais ou menos a mesma. Normalmente, a gente tem visto o judiciário tomando duas medidas. Ou o juiz, através de um despacho inaudita altera pars, que a gente fala, que é um despacho liminar, ele determina que as partes entrem em uma convenção, em um acordo. Nós vimos essa decisão. Então, ele determina que as partes tentem entrar num acordo, tendo em vista a crise do coronavírus. É um despacho bem direcionado para a instituição financeira, falando mais ou menos assim: banco, presta atenção que a crise ela é evidente, ela é iminente e uma composição ela é necessária. Mas ele, no primeiro momento, tira das suas mãos a resolução disso. Essa foi a primeira posição que a gente viu já o judiciário tomando. Outra posição é a concessão, sim, de um desconto, de uma suspensão de 60 a 90 dias. Então, de 2 a 3 meses de suspensão, podendo ser renovado. Até hoje, nós não tivemos nenhum caso que o juiz tenha negado o pedido de suspensão de parcelas bancárias. Mas isso é possível, depende, mas como eu falei, depende muito da casuística, depende muito da atividade empresarial exercida por aquele negócio. Vamos lá, nós temos mais duas outras situações que também devem ser avaliadas. A outra situação, então nós já falamos da empresa que está com contrato em dia, nós falamos da empresa que tem atraso em parcelas, então tem contrato em dia amigável, quem tem atraso em parcela vai ter que socorrer do judiciário. E aí nós temos mais duas situações. As renegociações de débito com pagamento em dia. Qual que é a diferença dessa para a primeira? Na primeira, nós estamos falando de contratos novos. O contrato inicial de financiamento, o contrato de concessão de capital de giro. Nessa terceira hipótese, nós estamos falando em renegociação de débito. É aquela empresa que tinha capital de giro, que tinha cheque especial, que tinha financiamento, que tinha alienação, e aí não estava conseguindo pagar, como se fosse atropelar, o gerente vai lá, faz aquele acordão. O gerente chama e fala: você está pagando muito caro na operação X, Y, Z, vamos fazer uma operação, uma negociação global, faço uma cédula de crédito bancário e pronto. Você paga um valor com uma taxa de juros menor, um valor só por contrato. Maravilha. Por que o gerente faz isso? Porque a partir desse momento ele consegue, para 100% das operações, um título executivo extrajudicial para entrar com ação de execução. É para isso que o gerente faz esse tipo de operação. Então, quem tem que estar nesse tipo de situação, consulte o seu advogado antes de fazer essa renegociação. Mas, para contratos de renegociação com pagamento em dia, os bancos também não estão concedendo as suspensões. Então, quando é renegociação, é uma operação diferente. Então, o banco não está concedendo amigavelmente a renegociação e a suspensão de pagamento de parcela. Isso é o que a gente está vendo a todo momento, são as negativas que a gente recebe a todo momento das instituições financeiras. Normalmente, inclusive, essas renegociações são com parcelas em débito automático. Então, a primeira medida a se fazer é formalizar uma suspensão da autorização do débito automático e ação judicial. A ação judicial vai ser a mesma,
é uma ação combinatória negativa com pedido de obrigação de não fazer, ou para não realizar débito automático de parcela, ou para não efetivar cobrança daquela parcela pelo prazo de 60 ou 90 dias, dependendo da situação. Tá? A quarta e última hipótese são os acordos realizados no bojo de processos judiciais. Então, são aquelas empresas que já tinham interrompido parcela bancária, foram executadas, e aí, quando foram executadas judicialmente, fizeram um acordo com o banco e fizeram um parcelamento no processo. Esse processo, então, ele não é extinto, ele fica suspenso até a liquidação efetiva do acordo. Nesse tipo de situação, o banco também não está concedendo suspensão de parcela do acordo. Então, o que deve ser tomado aí? É necessário que o seu advogado, que tenha intermediado esse acordo, realize o ato, ele peça a suspensão das parcelas, da renegociação, nos autos do mesmo processo judicial, através do juiz competente já estabelecido. Eu vi que teve gente, Marcelo, que levantou a mão. Você quer abrir mão abrir um momento para a pergunta? Você está sem áudio. Vamos lá. Perfeito. O Otávio que levantou a mão, a gente pode prosseguir, não tem nenhuma pergunta ainda. Não? Ah, tá bom, legal. Espera aí, acho que tem aqui. Tecla Bienbach. Ela deve ter alguma pergunta. Dá uma olhada se tem alguma pergunta direcionada direto para vocês, tá? Tá bom. Não, por enquanto não. Bom, então tá, vou seguir. Se tiver... Ah, tem aqui Marco Aurélio e Tecla. Se vocês quiserem fazer a pergunta aqui no chat, eu consigo também ir olhando e vou continuando. Pode ser? Pode, lógico. Fica à vontade. Então tá, vamos lá. Vamos seguir então, gente. Então nós enxergamos 4 situações. Fazendo então um resumo das 4. As empresas estão com pagamento em dia com o banco, aquelas empresas que não estão com pagamento em dia, as outras que estão com pagamento em dia, mas é através de processo judicial, de acordo judicial, e aquelas que têm renegociação de débito. Cada uma tem uma medida que tem que ser adotada. Primeira coisa a se fazer, tentar uma composição. Primeira coisa a se fazer é tentar uma composição amigável com a instituição financeira. Quando não é possível essa composição amigável, dependendo da situação, aí é necessário socorrer do judiciário, de acordo, é claro, com a situação casuística daquela empresa, a situação da atividade empresarial que ele exerce e os impactos efetivos da crise. Tá? Uma pergunta aqui do Felipe. Se a gente não acha que os bancos vão ceder com esses prazos? É muito provável que sim. É muito provável que esses prazos de 60 dias que já foram concedidos para as empresas que estão com contratos em dia, Felipe, é muito provável que esse prazo de 60 dias seja estendido, porque nós ainda estamos numa situação de instabilidade absoluta. A gente não sabe quando isso vai acabar, como vai acabar e, principalmente, quais serão os efeitos depois que as coisas se normalizarem. Quanto tempo as empresas vão demorar para conseguir se reestruturar? Então, esse é o problema principal. Por isso, é muito provável que sim, que haja uma prorrogação desse prazo de pagamento, mas eu acredito, sinceramente, que não vai partir da instituição financeira. O banco, por si só, não vai fazer isso. Existe já algumas propostas de lei que estão tramitando, uma proposta específica tramitando na Câmara, uma no Senado. Não estou falando da PL 1000, da PL 1179, que é que trata de relações comerciais, de questões locatícias, mas são outros projetos de lei que falam sobre a possibilidade de suspensão de contratos bancários, tanto cartão de crédito. Isso não está aprovado, nós não temos ainda uma posição do Estado nesse sentido, não tem nenhuma lei nesse sentido, mas é provável que sim, que exista. Agora, a partir da instituição financeira prorrogar mais do que 60 dias, eu acho pouquíssimo provável. O banco, na realidade, para fazer propaganda,
na TV, que é o que a gente vê toda hora, a Bradesco fazendo, e várias outras instituições, eles falam como se fosse a coisa mais simples do mundo, essa suspensão. Mas não, essa suspensão ela é muito específica para algumas operações e ela é difícil de ser alcançada. Tá? Ô, Felipe, eu tenho duas perguntas, uma dúvida minha e vou passar também uma pergunta de um dos ouvintes nossos aqui. Os casos de débito automático, de concessionária em condomínio, como é que está funcionando isso? De concessionária? De concessionária, muito provavelmente ela deve estar falando de CPFLs da vida, NETs. Tá. Esses débitos automáticos, eles são diferentes, tá? Eles dependem de uma autorização. Ah, entendi, tá aqui da Comgás, legal. Esses débitos automáticos, eles dependem, Tecla, de uma autorização feita pelo próprio cliente na instituição financeira. Então, ele vai lá e ele autoriza no sistema bancário. É diferente do débito automático de parcela que você autoriza assinando um contrato com o banco. Esse débito automático de parcela bancária, você assina um contrato com o banco e ele faz, e você não tem como mexer nisso no seu sistema bancário, lá no seu aplicativo ou no software do banco. Para esse específico de financiamento bancário, você tem que formalizar um e-mail para o seu gerente desautorizando expressamente a realização de novos débitos automáticos. Agora, para o caso de concessionárias e outras contas, é possível, através do próprio sistema bancário, excluir essa realização do débito automático, esse fornecedor, como um fornecedor que realiza esse débito automático. Então, é possível você proceder dessa forma. A CPFL, ela suspendeu cortes a CPFL, só como um exemplo, ela suspendeu o corte de energia elétrica, salvo engano, pelo prazo de 90 dias, 60 ou 90 dias, desde a semana retrasada. Tá? Então, perfeito. É isso que eu ia perguntar, mas vamos supor que ela bloqueie esse débito e essa conta fique em aberta, ela não corre, por exemplo, o risco de um condomínio ficar sem gás por corte? Imagina, o meu prédio... Perfeitamente. Assim. Com certeza. Por isso, nesse tipo de situação, é necessário... A primeira coisa a se fazer, Marcelo, antes de mais nada, a primeira coisa a se fazer é entrar em contato com o seu fornecedor ou com a concessionária, seja lá quem for, através dos canais, e tentar uma composição. Não foi possível a medida de interrupção acompanhada e aliada de uma atuação judicial, com esse mesmo pedido da combinatória negativa através do processo judicial. Perfeito. Ô Felipe, uma outra coisa sobre... tem alguns ouvintes pedindo aqui o acesso por voz. Eu vou liberar as perguntas por voz, assim a gente tem uma interação deles aqui, tá bom? Tá bom. Uma dúvida, eu estou vendo muito banco oferecendo de forma automática, facilitando, bancos e instituições como Santander, Bradesco, Itaú, situações de renovação automática ou de composição de crédito total. Isso também não é uma estratégia do banco onde você assume ali uma confissão de dívida executável, extremamente fácil de ser executável? Né? Isso aí. O que os gerentes estão fazendo? Os gerentes de relacionamento, eles estão aproveitando a oportunidade com clientes que eles não enxergam que são clientes prósperos, que vão ter um futuro próspero, que estão chegando na iminência, porque o banco consegue analisar isso. Ele consegue ver se o cliente está chegando ou não na iminência de uma crise financeira ou de um colapso. E aí, o que os gerentes estão oferecendo? Renegociações. Renegociações não são o melhor caminho. Porque renegociar uma série... Esse é o padrão. Isso é o que aconteceu desde sempre, antes de Covid, antes de tudo isso que nós estamos vivendo. Está com contratos bancários, inúmeros contratos bancários, e vai ter uma impossibilidade de pagamento, o que o seu gerente vai te oferecer? Ele vai te oferecer um pacotão. E vai te falar, ó, te dou 3 meses de carência, você faz uma renegociação. Não caia nesse erro. Porque a consequência disso, só para vocês entenderem, contrato de capital de giro, por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, são operações que numa generalidade, elas não têm a característica de título executivo extrajudicial. O banco não pode executar essas operações. Ele demanda de uma ação monitória, que defendida, ela vira um processo de conhecimento. Qual que é a diferença?
Ação de execução, não pagou em 3 dias, o débito, começa ato de penhora online, Bacen Júri, penhora de veículo, de imóvel, de tudo. Ação de conhecimento, não. Ação de conhecimento, ela pode tramitar 1, 2, 3, 4 anos para discutir se o débito é ou não é devido, para só depois disso possíveis atos de penhora começarem. Por isso, o banco quer fazer essas renegociações, esses pacotões de acordo bancário. É um prejuízo grande. Muito bom. Eu vou abrir agora espaço para a Tecla perguntar. Eu peço para que todos que for levantarem a mão, para a gente ser um pouco objetivo. A gente tem ainda tem a apresentação do Nicolas. Vamos fazer algumas perguntas e nosso objetivo é encerrar meio-dia, tá? Só para a gente ter uma noção de tempo aí. Tecla, está aberto para você. Deixa eu ver se eu consigo. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim? Sim. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pela essa explicação. De fato, a gente fica muito perdido com algumas ações e cada um no seu segmento. Valeu, Marcelo aí, Felipe, Nicolas aí, por conta das coisas que vocês já estão e eu estou acompanhando aqui. A minha dúvida básica é no meu segmento mesmo, que é o condominial. E aí, até onde eu consigo ir como síndica profissional para ajudar os meus condôminos no sentido das concessionárias. Eu já bati na porta da Comgás, por exemplo, e pedi uma redução do metro cúbico. Fui negada. Eu ouvi que na CPFL, para quem está inadimplente e tem uma faixa etária da idade e uma faixa financeira, ele estaria isento da questão da inadimplência, de não pagar, vamos supor, né? Mas o daqui para frente, então, por exemplo, eu tenho uma conta da Comgás que ela não é individualizada dentro de um condomínio que está na ordem de R$33 mil e ela está em débito automático. Tá. Tecla, qual que é a minha sugestão? A minha sugestão é, você já tentou o primeiro passo, que é tentar uma composição amigável com a Comgás, certo? E não foi possível. Isso. Primeira coisa, então, a se fazer é tirar o débito automático e entrar com um pedido, uma ação judicial contra a Comgás, e aí o pedido não vai ser uma combinatória negativa, vai ser uma combinatória positiva, vai ser uma ação de obrigação de fazer para que a Comgás continue o fornecimento de gás. Para que ela mantenha o fornecimento, seja pelo período de 60 dias ou 90 dias, através de uma intervenção judicial. Para isso, Tecla, você vai necessariamente ter que comprovar que houve uma redução substancial na captação financeira do condomínio. Tenho medido a questão da arrecadação e da inadimplência. A diferença é que, como eu estou com todos os moradores dentro, a minha conta de gás, ela subiu. Né? Então, o meu histórico que eu tinha de 20 mil, 19 mil, que foi para 33, é porque eu tenho esse pessoal dentro de casa agora. Ok? E a minha inadimplência, eu tenho medido, ela está flutuante, mas ela caiu, ela já deu uma boa reduzida na captação do que eu tinha que receber ordinariamente. A minha preocupação é o seguinte, quando eu vou para uma negociação, em algum momento eu vou ter que pagar aquilo, certo? Sim, com certeza. Com certeza. Tá. Eu entro com... Qual o remédio jurídico disso? Eu entro com um remédio do tipo, eu quero um prazo, eu quero um valor de diminuição do metro cúbico. Qual que é a medida que eu deveria usar? Depende muito da casuística, depende da tua projeção financeira, depende de quanto de caixa esse condomínio tem. Porque se ele tiver um caixa grande, mas o medo é a diminuição do fluxo, da capacidade financeira do condomínio, a alternativa poderia ser, sim, uma suspensão, já que o consumo existe. Não dá para simplesmente, baseado nessa questão do caso fortuito e força maior, interromper uma contraprestação financeira mantendo exatamente a mesma prestação, porque a outra parte vive a mesma situação também. Então, como que deve ser analisado? Vai depender muito do caso específico. Esse caso específico de vocês tem que ser avaliado especificamente, tem que ser avaliado pontualmente e constatado, tem fluxo de caixa futuro, tem bastante fluxo, medo da diminuição,
Então, a alternativa melhor seria uma suspensão de 2 meses de parcela, por exemplo. Ou não, eu não tenho caixa nenhum, não vai adiantar nada suspender se eu tiver que pagar depois. Então, eu vou precisar de uma redução do preço. E aí uma negociação nesse sentido. O processo judicial, a máquina do judiciário, ela não pode ser movimentada à toa. Então, tem que ter uma justificativa efetiva para que o pedido ele se sustente. Senão, a consequência ainda é muito pior, porque pode ser proposta uma ação judicial, vocês ainda perderem e serem obrigados a pagar a sucumbência. Ok, então, tá. Tem que ser analisado muito pontualmente cada um dos casos, para ver se aplica ou não. E eu falo analisado pontualmente, até o tipo de morador que tem no seu prédio, por exemplo. Se é um prédio de alto padrão, se é um prédio de baixo padrão, se é um prédio composto só por empresário. Tudo isso interfere muito no resultado do processo judicial. Tá. Tecla, eu vou só conduzir, depois a gente vai formulando essas perguntas para a gente dar uma condução, porque ainda nós temos um horário extremamente limitado, tá? Tá. E aí fica à vontade, depois o contato com o Felipe e o Nicolas vai ficar aberto, eles vão deixar os contatos, vocês vão poder ter essa interação com os dois pós-evento, tá ok? Tá ótimo. O que é importante aí, Tecla, que o Felipe colocou, e falando de uma forma muito popular, precisamos tomar cuidado para saber se um olho não vai ficar mais caro do que o prato principal, tá? Sim. Ou seja, é isso aí. Você ingressar com uma ação judicial, onde você tem todos os ônus da ação, né, de ingressar com a ação, das custas jurídicas, de todo o trabalho, e de repente ainda ter uma dor de cabeça de perder a ação e ter que pagar por isso. Então, tem que ter uma análise, e aí o jurídico é que vai conseguir te dar essa percepção. Sendo um profissional ético, ele vai te direcionar. Não vale a pena, não ingressa com a ação, tenta fazer de um outro caminho e te direcionar caminhos aí, ok? Perfeito. Vamos lá. Temos mais uma pergunta, Felipe. Eu vou abrir aqui espaço para uma outra pessoa. Quem nos perguntou? Marco Aurélio. Marco Aurélio, está aberto o microfone para você. Conseguiu abrir? Está aberto. Marco Aurélio? Então seguimos, Felipe. Vamos lá. Legal, vamos lá. Bom, só então para uma conclusão, caminhar para uma conclusão, nós acabamos de falar de todas as consequências de suspensões das operações bancárias. Então, suspensão dos contratos, suspensão de pagamento de acordo com a situação que a empresa se encontra. Qual que é a outra questão que é extremamente importante? Aí nós já entramos numa intervenção estatal na crise do coronavírus. São os créditos que estão sendo, na verdade, deveriam estar sendo disponibilizados para o mercado através de intervenção da Caixa Econômica Federal, do Banco Central e, principalmente, que é o detentor desses créditos, o BNDES. Muito bem. Todo mundo já viu que tem lá o crédito para pagamento de folha, pagamento do salário de funcionários, até 2 salários mínimos. Todo mundo já viu que tem o crédito para fomentar a atividade empresarial, atividade através da injeção de capital em fluxo de caixa de empresas que estão passando por crise financeira causada pelo Covid. Mas ninguém viu esse dinheiro. Ninguém conseguiu ter acesso a esse dinheiro. Por quê? Esse dinheiro ele vem por esses que eu falei especificamente, tá? Existe a possibilidade de crédito direto junto do BNDES, mas ele é muito difícil de ser alcançado. Ele sempre foi possível, desde a origem da instituição, o acesso direto ao crédito do BNDES sem intermediário, mas uma série de pré-requisitos tem que ser preenchido e para questões muito específicas. Até agora, direcionado à crise do Covid-19, todos esses créditos eles são fomentados por intermédio de instituições financeiras, tá?
Então, o Estado ele tem se disponibilizado a colocar, fazer uma injeção aí que em regra, soma 55 bilhões de reais para a injeção na economia. O problema é chegar nesse crédito. Eu vou falar por que o problema é chegar nesse crédito. São 4 possibilidades, tá, de crédito, de aporte, 5, na verdade. Tem a transferência dos recursos do PIS/PASEP para o FGTS, para permitir os saques de FGTS. Esses já estão acontecendo. Então, é possível o saque de FGTS e uma parcela de FGTS. A suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamento direto com o BNDES, aí no valor de 19 bi. Então, suspensão temporária já concedida pelo BNDES para aqueles que tomaram crédito direto. Não vale para praticamente ninguém que está aqui, porque são as grandes empresas que conseguiram acesso direto ao BNDES. A suspensão temporária de pagamento de financiamentos indiretos tomados pelo BNDES, esse vale para muita gente, principalmente indústria, crédito de Finame, todas aquelas operações intermediadas pelo seu banco, mas que vêm de origem do BNDES, a suspensão dessas parcelas, esse é imediato, esse é fácil conseguir, desde que esteja em dia. E aí, estamos lá, são as 2 principais. A ampliação do crédito para o micro, pequeno e médio empresário, na monta aí de 5 bilhões de aporte de capital, garantindo uma possibilidade de cada empresa chegar até 70 milhões de crédito por meio de intermediários. Fantástico, é fantástico olhar isso e falar, pô, o Estado está agindo em benefício das empresas. As empresas faturando 360 mil por mês, por ano, a 10 milhões por ano, estão com a possibilidade de um acesso aos créditos. Mas aí os empecilhos começam. Segunda alternativa são os créditos para pagamento da folha. Então, através também do seu intermediário, do agente bancário, desde Caixa até Santander, Bradesco, Itaú, os bancos de primeira linha, praticamente todos, algumas cooperativas também, como Sicredi, são intermediários dessas operações. Conseguiu esse crédito de capital de giro ou o crédito para pagamento de folha de funcionário. Então, a empresa consegue um crédito para pagar até 2 salários mínimos para cada funcionário, pelo período de 2 meses, e a taxa de juros dessa operação é de 3,75 ao ano. A taxa de juros da operação da outra está mais ou menos nesse parâmetro, um pouco mais baixo. São 6 meses de carência para começar a pagar e 36 vezes de parcelamento. Então, ótima operação. Legal. E para chegar nisso? Nós tivemos a notícia na segunda-feira de que o Sicredi e a Caixa já estavam recebendo comunicados vindos do BNDES para iniciar a operação dessas linhas de crédito. Então, é muito provável que a partir da semana que vem as empresas alcancem. Mas quem pode alcançar efetivamente? E aí vem os requisitos que tira a grande parte dos empresários brasileiros. Pode. Quem estiver em dia com suas obrigações fiscais. Nós já temos uma grande quantidade de empresários que não têm CND. Pode. Quem apresentar um cadastro satisfatório. Por que cadastro satisfatório? Porque quem vai analisar essa concessão de crédito não é o BNDES, é o seu gerente. É o seu gerente de relacionamento. É cada uma das instituições financeiras. O principal aqui é não apontar inadimplemento contumaz. O BNDES ele lança de uma maneira genérica os pré-requisitos, extremamente genérica. Agora, os bancos, em algumas situações aqui, eles têm coparticipação. Então, eles entram com 15% do valor do crédito que vai ser tomado. Eles não concedem o crédito se você não tiver limites pré-aprovados. E bons limites. Então, se o score está baixo, se a empresa já teve relacionamento com outra instituição e está devendo, se tem parcela inadimplida, se não tem CND, não vai alcançar o crédito, porque o intermédio é pela própria instituição financeira. O que eu aconselho nesse tipo de situação? Como existe uma regra geral do BNDES, falando do inadimplemento contumaz, tentar uma negociação mais próxima com o seu gerente. Nós não sabemos como isso vai acontecer. Nós não sabemos se os bancos vão ou não abrir essa possibilidade de crédito, mesmo para quem já tem algum tipo de débito ou não tem CND. É muito provável que não. É muito provável que não. Mas vai depender de uma atuação mais efetiva do Estado nesse sentido.
porque a esmagadora maioria dos empresários brasileiros não tem CND, e não tem o Serasa limpinho, sem nada, e não tem o score no máximo. Então, porque nós estávamos recuperando de crise de 5 anos atrás. A indústria aeronáutica, por exemplo, o nosso escritório trabalha muito com a indústria aeronáutica, indústria automotiva. A indústria aeronáutica, ela recebeu um comunicado agora, que veio da Embraer, de queda de 50% do faturamento. Essas empresas elas estavam se recuperando há 6 anos, da crise que elas viveram em 2014. Ninguém está com tudo limpinho, ninguém está com tudo perfeito, ninguém tem fluxo de caixa. Então, a nossa opinião vai ser necessária uma intervenção estatal para garantir que esse crédito chegue também para quem está com algum tipo de problema, seja tributário ou bancário. Mas essa é a situação atual, tá? E quem está com tudo limpinho, quem está com tudo bem, tem fluxo, tem score alto, não tem Serasa comprometido, tem CND, aí procura o seu gerente. Procura o seu gerente a partir da segunda-feira da semana que vem, porque os créditos vão começar a ser disponibilizados. Perfeito, Felipe. Muito bom, muito boa explanação. Eu vou tentar novamente abrir para o Marco Aurélio, que levantou a mão. Se o Marco estiver me ouvindo, fica à vontade, Marco, para fazer a sua pergunta. Consegue nos ouvir, Marco? Seu microfone está aberto. Bom dia, tá ouvindo? Sim. Tudo bem, Marco? Bom dia. Bom dia. O que eu tenho notado, eu fui no banco esses dias e graças a Deus não tenho problema com dívida, não devo impostos, nada. E estou tendo dificuldade realmente em chegar nesse crédito do BNDES. A conta da minha empresa é no Bradesco. E o gerente ele está propondo outras situações, ou capital de giro, essas coisas pelo banco. Ele não está me dando essa opção do BNDES. Tá realmente difícil, viu? Tá difícil. Por quê, Marco? Por que o seu gerente está fazendo isso? Porque os bancos não têm interesse nenhum em conceder crédito BNDES. Eles não têm coparticipação, na maioria dos casos, e quando tem coparticipação, a coparticipação é mínima, com taxas de juros extremamente baixas. O banco não tem prejuízo no Brasil. O banco é a maior instituição de lucro no Brasil. Então, é por isso que o seu gerente não vai ter benefício nenhum de te conceder o crédito BNDES. Mas o que acontece? O seu gerente ele deve estar te explicando no momento que ele não teve acesso ainda a informações internas de como esse crédito chega, BNDES para ele, por isso ele não está te concedendo. Ele consegue te sustentar esse argumento até sexta-feira dessa semana. Na segunda, retorne lá, porque o BNDES já está lançando os informativos para o banco começar a operar essas operações de crédito, a operacionalizar essas operações de crédito. Então, tente voltar na próxima semana com ele diretamente para alcançar. E fuja dessas linhas de crédito que ele está te apresentando nesse momento. Sim, foi exatamente o que eu falei para ele. Eu falei, olha, eu estou um pouco sem pressa. Graças a Deus está dando para levar, mas eu vou te cobrando aí no decorrer do mês. Aí eu vou te dando uma lembrada e você vai me informando. É isso aí. Porque ficou combinado. Vamos dia a dia aí, né? Ver o que acontece. Formaliza esse pedido por e-mail, tá? Faz esse pedido formal. Ah, legal. Bom saber. Obrigado, viu? Bom, imagina, que isso. Obrigado, Marco, pela sua pergunta. Vamos lá, Felipe, suas considerações finais falando sobre isso. Vamos abrir o espaço aqui para o Nicolas. Legal. Conversando com a gente. Fiquem à vontade, pessoal. Pode fazer as perguntas ou levante a mão que eu abro o microfone aqui, ok? Vamos lá. Legal, da minha parte era isso. São essas duas questões principais. As suspensões e os créditos novos, como proceder em cada tipo de caso, cada situação, de acordo com o relacionamento bancário de cada cliente. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. O Nicolas vai começar a falar agora de uma questão extremamente importante, extremamente complexa, que tem mais alteração que as questões bancárias até, que sofre alteração todos os dias e de um impacto gigantesco para todo tipo de negócio. Então, pessoal, obrigado pela presença, obrigado por ouvir e agora com o Dr. Nicolas. Bom dia a todos, parabéns, doutor Felipe, pela excelente exposição. Agradeço ao Marcelo pelo gentil convite e registro que é uma imensa satisfação participar
deste webinar num momento tão delicado como a gente vem vivenciando. Então, agradeço por essa oportunidade promovida pela Village Marcas e Patentes e também a todos os participantes que hoje se encontram aqui para tirar as dúvidas, porque é um momento muito conturbado, como disse o Dr. Felipe, na área bancária, na área tributária, em todas as áreas, as medidas são muitas e está difícil acompanhar, inclusive para quem é especializado no ramo, quanto mais para os empresários que se sentem perdidos num cenário caótico como esse. É inegável que o Brasil e o mundo vivem hoje um panorama de uma crise sem precedentes, uma crise sanitária sem precedentes, e conquanto seja importante preservar vidas e, por isso, medidas de isolamento social como essas, é imprescindível também que o Estado implemente medidas políticas no âmbito tributário, políticas tributárias, para fazer com que a economia, nesse momento de forte recessão, de uma economia parada, paralisada, ela tenha condições de se manter minimamente em atividade e manter empregos, e com isso, após essa pandemia que esperamos que se resolva o quanto antes, ela possa retomar suas atividades e daí sim seguir o fluxo normal de uma atividade econômica, com recolhimento dos tributos, tudo mais. Nesse momento, o Estado tem que ter uma intervenção. É necessário que o Estado intervenha de forma muito contundente em âmbito tributário. E algumas medidas vêm sendo adotadas, são medidas importantíssimas, louváveis, embora ainda de forma muito desorganizada, sem uniformidade, privilegiando certos contribuintes, não deixando claro se essas medidas atingem todos os débitos, ou só aqueles inscritos em dívida ativa, só os federais, enfim. O governo federal, é inegável que ele está à frente disso hoje, a maior parte das medidas decorre do governo federal, então são medidas que beneficiam tributos federais. Nesse contexto, talvez para os microempresários, empresas de pequeno porte, as empresas do Simples Nacional, as maiores medidas são para esse nicho de contribuintes. Então, temos aqui a suspensão do pagamento do Simples Nacional por um certo período, que vai dar um fôlego, é inegável. Só que, como eu disse, a falta de uniformidade vem complicando e a sequência e grande número de medidas que vêm sendo divulgadas também dificulta a compreensão dos empresários da situação. Por exemplo, a prorrogação do Simples Nacional, ela tem uma prorrogação específica para os tributos federais que compõem a alíquota do Simples e uma prorrogação diferenciada para os tributos de âmbito estadual e municipal. Então, isso deixa muita gente confuso, ninguém sabe como vai segregar, tudo mais, tem que ter uma atenção muito grande. Nesse momento, eu vejo que o mais importante é que as empresas elas tenham uma assessoria jurídica que possa acompanhar essa evolução e informar periodicamente. O nosso escritório ele vem quase que diariamente encaminhando boletins informativos. Os grandes escritórios de advocacia, todos, vêm numa questão muito mais, não só voltada para os clientes, mas para a sociedade como um todo, tentar informar esse cenário e facilitar isso. Eu vou mencionar brevemente algumas medidas que foram implementadas, mesmo porque o tempo é curto, considerando que vamos encerrar às 12 horas, e acredito que o mais importante seria realmente dirimir as dúvidas dos participantes. Então, hoje nós temos, no âmbito de empresas do Simples Nacional, a prorrogação de tributos. Os tributos federais que compõem a alíquota do Simples foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro, e os municipais para julho, agosto e setembro. Então, tem que tomar esse cuidado, mas é algo que dá um fôlego. Outras empresas que estão em outros regimes de tributação, e isso é uma preocupação muito patente, porque é óbvio que empresas do Simples Nacional se presume que são empresas menores e, portanto, elas são as empresas que vão mais sofrer com a situação de paralisação econômica. Mas é inegável que empresas que hoje se submetem ao regime de tributação do lucro real e do lucro presumido não necessariamente são empresas gigantescas que têm caixa suficiente para fazer frente a meses de estagnação. É bom lembrar que o lucro real, que é vinculado sempre a empresas de grande porte, é um regime de tributação passível de adoção por todos, ainda que seja obrigatório para alguns. Então, muitas empresas, por questões de operação da atividade econômica, optam pelo regime de tributação no lucro real. E lucro presumido igualmente, e para esse nicho de empresa
as medidas ainda são poucas. Elas existem, acredito que poderiam ter sido encaminhadas, implementadas antes. Então, hoje também existe a suspensão do pagamento de PIS da COFINS, que são tributos sobre a receita, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária sobre a receita bruta, mas tributação sobre o lucro ainda existe. E muitos questionam, bom, mas o Estado ele tem que se manter nesse momento. É inegável que o Estado tem que ter recursos para fazer frente aos gastos públicos, inclusive da pandemia, mas o momento atual não é para se pensar em arrecadação. A arrecadação pode ser uma questão a ser levantada e discutida no futuro, quando a situação se estabilizar. Nesse momento, é o momento do Estado, e por isso que vem sendo discutido e adotado medidas para quebra de meta fiscal, ampliação da meta fiscal, porque o Estado ele tem que gastar e a receita ela vai diminuir, o próprio isolamento social ele demanda isso. Então, deveria haver medidas mais específicas para a tributação sobre o lucro. Me preocupa, sobretudo, também no âmbito do Estado de São Paulo e dos municípios. O Estado de São Paulo não implementou quase que medida alguma. A única medida praticamente de grande valia implementada aqui no Estado de São Paulo foi a prorrogação da validade das certidões, o que é muito importante. Como o Felipe disse, é uma exigência para financiamentos e empréstimos bancários. Isso também foi adotado em âmbito federal. Mas, por exemplo, comerciantes, industriais sofrem uma tributação muito grande do ICMS. E ainda que a atividade diminui, portanto, o valor de imposto a recolher vai diminuir, não se pode negar que existe a necessidade de que essa receita, ainda que menor, destinada a imposto, e ICMS é o principal deles em âmbito estadual, ela seja mitigada. Então, por isso também, muitas empresas adotaram medidas judiciais visando a prorrogação de tributos, já que não houve implementação de nada nesse sentido no Estado de São Paulo. Mesma coisa em âmbito municipal. Os municípios eles estão seguindo as diretrizes do governo federal no que toca a empresas do Simples Nacional. Mas e aquelas empresas, novamente eu digo, que não recolhem o ISS pelo Simples Nacional? Essas empresas elas estão sendo submetidas normalmente à tributação, quando deveriam, nesse momento, estar pensando na manutenção de empregos e na própria sustentação da atividade. O que tudo isso resulta e qual a consequência disso? A consequência disso é que temos uma enorme judicialização em matéria tributária. A judicialização ela cria uma insegurança jurídica, uma forte insegurança jurídica, porque cada juiz, monocraticamente, muitas vezes por decisão liminar, eles vão concedendo, dando decisões, ou prorrogando tributos, ou adotando medidas como liberação de garantias em execução fiscal, e dentre outras. Isso causa uma insegurança jurídica, mas talvez seja a única alternativa nesse momento para as empresas que não foram contempladas ou que se sentem, dada a sua situação específica, não contempladas pelas medidas do governo. Hoje temos já, em âmbito estadual, muitas ações visando a prorrogação do ICMS e de parcelamentos tributários, que parcelamentos são débitos que as empresas já tinham dificuldade para efetuar o pagamento, ou seja, era um passivo que foi incluído em parcelamento e até o momento, em âmbito estadual, pelo menos, não existe nada nesse sentido. Liminares vinham sendo concedidas, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo suspendeu essas liminares. Então veja que o cenário é muito caótico. O mesmo ocorre em âmbito federal, porque, conquanto haja a suspensão de PIS/COFINS, CPRB, CPP, contribuições de terceiros teve uma redução, sim, da alíquota, que também foi uma medida do governo federal, mas é algo que vem a onerar as empresas nesse momento. Temos várias indústrias que formularam questionamentos nesse sentido, falando que a questão não é diminuir a tributação, a questão é que a receita diminuiu drasticamente e não se pode fazer frente às despesas, principalmente para a manutenção dos empregados, que é algo importantíssimo para que possamos superar essa crise e a atividade econômica retome posteriormente. Então, a minha sugestão nesse momento é que as empresas, primeiro, se atentem a essas medidas. Ontem foi convertida a medida provisória 899 na lei 13.988, salvo engano. Essa lei ela traz a regulamentação da transação tributária em âmbito federal. Isso vai ser muito importante. Teve algumas
previsões que são interessantes, a possibilidade de você transacionar diretamente por proposta individual ou por adesão, junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, Receita Federal, com prazo para pagamento, com a possibilidade, inclusive, de haver redução no montante do crédito tributário devido, mas veja que isso talvez não seja o suficiente para fazer frente a todo esse cenário caótico que vivenciamos. Penso, por exemplo, que a tendência agora das empresas e das ações que vão ingressar no judiciário é de questionar a possibilidade de ampliação de créditos que eventualmente as empresas já detinham e as possibilidades de ampliação da compensação desses créditos com tributos já existentes. Então, por exemplo, empresas do lucro real, imagino que haja uma tendência, se não for tomada nenhuma medida pelo governo federal, de ampliar a possibilidade de compensação dos prejuízos fiscais do ano de 2020. É inegável que esse ano aqui vai produzir, as empresas terão prejuízos fiscais de alta monta, e existe hoje uma trava de 30% para compensação. Isso certamente, e a depender da situação da empresa, vai demandar, caso o governo não adote medidas, como no momento não existem, vai demandar que a empresa ingresse no judiciário, talvez mostrando a sua situação e o porquê de precisar de um provimento judicial nesse sentido. O mesmo para empresas que, dado esse cenário de recuperação econômica que o Felipe tão bem mostrou, a gente veio de uma crise há um tempo atrás e agora nós estávamos nos recuperando e fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19. Então, muitas empresas, as indústrias especificamente, elas viam um cenário otimista pela frente. Então, voltaram a empregar, voltaram a ampliar o parque fabril e, com isso, adquiriram ativos fixos imobilizados, despenderam recursos nisso e, novamente, veio essa crise. Talvez seja o momento de pensar, por exemplo, no crédito ativo imobilizado, que se mantém a mesma regra de antes, que só se pode tomar 1,48avos de crédito sobre a aquisição de ativos imobilizados. Talvez seja também uma demanda, já tivemos questionamentos de algumas empresas nesse sentido, se não poderia ingressar no judiciário para fazer a antecipação, a tomada de crédito imediato desses valores a título de ICMS na aquisição de ativo imobilizado. O cenário é complexo. Por favor, Marcelo. Desculpa interrompê-lo. Um dos cenários que a gente enxerga dessas incertezas, ou seja, com todas essas incertezas no campo fiscal e tributário, uma das dúvidas que mais aparece nós estamos também com o judiciário parado, né? Ou seja, qual a efetividade de ingressarmos com qualquer tipo de ação, e aí seja contra o governo, seja contra os bancos, ainda que de forma liminar, para êxito nessas situações, né? E aí eu tenho uma pergunta também de um ouvinte aqui que pergunta se tem alguma novidade sobre o ISS QN municipal, se tem alguma posição sobre isso, ok? Marcelo, obrigado pela pergunta, muito pertinente. De fato, o judiciário ele está paralisado para atendimento presencial, como quase tudo no Brasil e no mundo. Os prazos processuais também estão suspensos, mas essas medidas são medidas de urgência, sobretudo porque se referem à própria manutenção da atividade e à manutenção de empregos. Então, hoje, quando as empresas pretendem ingressar no judiciário, a medida mais indicada seria um mandado de segurança, que já é, por si só, uma medida de urgência, de extrema relevância, e tentar um provimento liminar. As decisões estão sendo proferidas, o judiciário ele não está paralisado no sentido de apreciação de pedidos. O que se paralisou foi a suspensão de prazos e o atendimento presencial. Mas medidas estão sendo concedidas nesse sentido, normalmente, porque são questões relevantes e urgentes que não podem aguardar um retorno o retorno das atividades econômicas e do fórum como um todo. O próprio Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez na história, fez uma sessão virtual por videoconferência, porque há necessidade, nesse momento, de o judiciário dar respostas que não estão sendo dadas pela política. Quem conhece minhas obras acadêmicas, enfim, sabe que eu sou um crítico ao judiciário ser ativista no sentido de tomar decisões sem respaldo em lei, ampliar o que uma lei diz ou algo nesse sentido. Mas num momento como esse,
essa é a única alternativa no caso de uma omissão legislativa e se a empresa conseguir, como disse o Felipe, é caso a caso. Não adianta entrar com um pedido genérico falando que era prorrogação de tributos. A empresa tem que demonstrar o porquê que ela está passando por aquela necessidade. É interessante, o doutor Eduardo Galvão, coordenador da área tributária aqui do escritório, eu vi que ele está assistindo a nossa apresentação aqui. Estávamos discutindo, ele me encaminhou uma matéria, algumas jurisprudências, por exemplo, no âmbito do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange aqui o estado de São Paulo e o TRF da Quarta, lá do Sul, vem sendo proferidas decisões judiciais autorizando a substituição de garantias dadas em execuções fiscais, sobretudo quando existe valor bloqueado ou essa garantia é em dinheiro. E por que eu digo isso? Porque todo mundo e todo empresário que tem execução fiscal sabe que a prioridade é dinheiro para o fisco. E muitas vezes você oferece um imóvel, um veículo, algo que não onere tanto, e o fisco ele não tem interesse. Hoje vem sendo proferidas decisões determinando a liberação desses valores justamente para fazer frente a esses gastos da empresa para a manutenção de sua atividade essencial e propiciar que ela substitua essa garantia por outras garantias que não a onerem tanto. É algo muito importante. Temos empresas no nosso hall de clientes que tem uma parcela do seu faturamento dado em garantia penhorado na execução fiscal. Então, mensalmente, você tem que ofertar um percentual. Óbvio que o faturamento vai diminuir, proporcionalmente o que você oferece também em garantia diminui. Mas hoje qualquer valor, qualquer recurso é imprescindível para a manutenção da atividade empresária. Então, talvez seja o caso dessas empresas se manifestarem em juízo, ingressarem com medidas judiciais, solicitando a alteração e a modificação desse cenário para fins de oferecer outras garantias, em alguns casos até não oferecer garantia nenhuma, se demonstrado a situação em que ela se encontra de estar próximo de uma insolvência. Há outro questionamento, Marcelo, sobre o ISS, né? Correto? Isso. ISS municipal, Tecla, como eu havia dito, ele, na verdade, todos os municípios eles vêm tomando medidas muito tímidas com relação a esse tributo tão importante e expressivo também para os prestadores de serviço. Imagino que essas medidas são tímidas justamente porque o ISS é representativo da maior arrecadação do município e o município ele não tem condições de se manter tal como a União. Por exemplo, aqui em Campinas, só para dizer aqui em Campinas, o único decreto da prefeitura foi no sentido de observar a suspensão que já vinha sendo implementada pelo governo federal no âmbito do Simples Nacional, observar a suspensão do pagamento dos valores referentes ao ISS na alíquota do Simples por um período. Então, foi prorrogado por 3 meses, salvo engano, posso verificar aqui, por 3 meses, o ISS do município de Campinas para aqueles que apuram pelo Simples Nacional. Mas medida alguma foi tomada no âmbito daquelas empresas que não se encontram nesse regime de tributação. E é por isso o meu alerta e a necessidade de cada empresa verificando como isso está onerando, e como isso pode ser solucionado, talvez contratar uma assessoria jurídica, ingressar no judiciário demonstrando toda essa situação de extrema delicadeza. Perfeito. Vamos lá. A Tecla agradece aqui a sua resposta. Por favor, Nicolas, pode continuar. Eu vi que tem um outro questionamento sobre o prazo de prorrogação do Simples, né? Nacional. Eu acabei de mencionar do ISS e do ICMS. Então, assim, o Simples Nacional, as apurações de março, abril e maio de 2020, para fins dos tributos federais do Simples Nacional, foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. E, do mesmo modo, o ISS e o ICMS, que compõem a alíquota do Simples Nacional para aqueles contribuintes de cada um desses impostos foram prorrogados para julho, agosto e setembro de 2020. Então, veja que são prorrogações distintas. Acredito que esse foi um questionamento da Tecla também. Mais alguma pergunta, Marcelo? Alguma dúvida? Não, pode prosseguir. Então, Marcelo, neste momento existe a necessidade de se ver o todo e não só um campo específico. A política tributária é muito importante, nós temos que acompanhar essas medidas implementadas pelos governos, a empresa tem que se atentar a isso, mas é inegável que hoje o que é necessário para qualquer empresário nesse país é que ele tenha uma assessoria jurídica ampla, que veja os diversos lados da moeda, porque de nada adianta você tentar manter a arrecadação tributária e não conseguir manter os empregos ou não conseguir manter seus contratos bancários.
É uma medida, isso fazendo ligação com a exposição do Dr. Felipe, que é importante, porque talvez seja do interesse dos participantes, é que houve a redução a zero da alíquota de IOF nas operações de crédito. Então, isso visa realmente fomentar, fazer com que essas empresas se onerem menos caso procurem empréstimos, renegociações, financiamentos. Acontece o seguinte, o IOF, ele nunca foi, embora ele seja recolhido pela instituição financeira, ele sempre foi repassado para aquele que toma o crédito. Então, o problema maior está sendo o seguinte, vai reduzir esse imposto? Vai, mas se não houver liberação de créditos bancários, como é o caso que o Felipe havia mencionado, de nada adianta, o cenário se mantém o mesmo. E a gente aí tem uma cadeia também, né, um efeito dominó, quer dizer, não adianta você também prorrogar impostos, prorrogar financiamentos bancários, se lá na frente você não tiver a expectativa, porque você vai ter 2 parcelas, 3 parcelas de impostos, quer dizer, como é que você vai ter receita para poder cumprir esse compromisso lá na frente, né? Essa é a grande dúvida quando a gente fala de prorrogação, é o grande questionamento quando se fala de suspensão de pagamento. Uma hora eu vou ter que pagar isso, e como é que eu faço? Será que eu vou ter uma receita suficiente? Será que o mercado vai reagir? Porque senão eu só estou colocando um problema lá para frente, né, sem efetividade resolver o problema atual. Quer dizer, eu só estou transferindo o meu problema para uma coisa maior, e aí com a sensação pior, né? Quer dizer, quando a economia estiver sendo retomada, eu estou desesperado porque eu tenho um monte de contas que eu prorroguei lá na frente. Tem uma pergunta aqui sendo abordada sobre o INSS, se tem alguma movimentação para prorrogação de pagamento. Eu acho que o INSS é uma coisa mais complicada, porque tem a questão da apropriação indébita também. Como é que funciona isso? Legal questionamento, Marcelo, mas gostaria de também agradecer as observações, porque é bem isso. Hoje que a maior parte das medidas está no âmbito de moratória, que é a prorrogação desses tributos. Então, talvez os prazos que vêm sendo concedidos pelos governos tenham que ser renovados caso a pandemia e a atividade econômica como um todo não retome a sua normalidade. É imprescindível que as empresas elas mantenham caixa nesse momento para manter as atividades e depois elas voltem a recolher os tributos. Só que isso talvez dure mais do que 90 dias. E a minha preocupação é muito patente com relação aos parcelamentos, que, como eu disse, em âmbito estadual, não tem medida alguma sobre a prorrogação desse parcelamento. Para quem conhece a atividade de indústrias, do comércio, os parcelamentos são representativos de um valor grande despendido a título fiscal. E não tem nada nesse sentido. Em âmbito federal, tanto débitos parcelados em dívida ativa da União, da PGFN, quanto débitos da Receita Federal, por 90 dias, qualquer intimação de exclusão do contribuinte do parcelamento, isso é importante, porque eu acredito que algumas pessoas ainda não saibam, por 90 dias não haverá a intimação de exclusão do parcelamento. Agora, o problema é o seguinte, e o questionamento que fica, depois de 90 dias, quem não pagou durante esse período vai ser excluído? Ou não? Porque a maior parte dos parcelamentos, quando você faz a adesão, eles prevêem que você não pode atrasar mais de 3 parcelas, consecutivas ou não. Ou seja, você apenas prorroga o prazo para intimação de exclusão ou, de fato, você prorroga o prazo para retomada do pagamento. Então, é uma dúvida muito clara que muita gente vem tendo nesse cenário caótico que vivenciamos. Quanto à questão do INSS, obrigado pela pergunta, Felipe Bortoleto. Hoje, a medida que vem sendo adotada é a da prorrogação da contribuição previdenciária patronal e da CPRB. Então, no âmbito de contribuições, a contribuição previdenciária patronal, aqueles 20% que a empresa recolhe sobre a folha de salários, ela foi prorrogada nesse momento, junto com outros tributos federais, como é o caso de PIS e COFINS, que também são contribuições sobre a receita. Então, essa é a medida mais relevante adotada nesse cenário. Perfeito. Vamos lá. Então, Nicolas, suas considerações finais, o que você enxerga desse cenário, o que você nos sugere, né? O Felipe também, fica aberto o microfone aí para dar suas considerações finais e depois eu encerro o nosso bate-papo. Marcelo, para fim de concluir aqui a minha exposição, o que eu vejo desse cenário? É um cenário muito difícil que você
não tem perspectiva do futuro, porque uma questão do isolamento aqui no estado de São Paulo, ela, em tese, vai até o dia 22 agora de abril, mas não sabemos se vai ser prorrogado, como vai ser prorrogado e quando as medidas vão ser retomadas. Então, o importante neste momento é que as empresas elas se atentem às suas circunstâncias, acompanhem essas medidas implementadas pelo governo, ingressem no judiciário, se necessário, antes da situação ficar num nível mais grave, no que eu digo em âmbito tributário, que seria a formação de um grande passivo tributário nesse momento. Porque se no futuro é provável que existam parcelamentos especiais que forneçam redução dos débitos tributários que foram gerados nesse momento, também é inegável que não se sabe quando a atividade econômica vai retomar a sua normalidade. Perfeito. Muito bom. Eu compartilhei agora, Marcelo, um contato direto aqui do escritório, um contato do WhatsApp que pode ser usado no nosso site. Por que eu compartilhei o nosso site? Contato para eventual esclarecimento de novas dúvidas e por que eu compartilhei o site. Toda semana, quase que diariamente, nós temos promovido a publicação de vários artigos elaborados pela nossa equipe, explicando e demonstrando quais são as medidas que podem ser tomadas e como proceder em relação a cada uma delas. E a gente está se colocando cada vez mais à disposição de todos os nossos parceiros, clientes e clientes dos nossos parceiros também, para tentar auxiliá-los nesse momento de instabilidade. Nós não temos perspectiva de quando isso vai acabar e nem de como isso vai acabar, mas acho que a coisa que a gente tem que analisar, acima de tudo, é que é imprescindível que os empresários ajam, porque sem uma ação, se ele ficar só esperando o Estado se movimentar, a chance da empresa se fadar a uma insolvência é muito maior. Então, é imprescindível que ele tome a frente e que ele comece a agir em cada um dos âmbitos do seu negócio para conseguir se manter nesse momento e aí buscar uma expansão quando as coisas voltarem a se normalizar. Então, é esse recado final que eu queria deixar. Eu agradeço mais uma vez o convite, Marcelo. Continuamos à disposição de todos vocês e cada um que participou, parceiros nossos, clientes nossos que estavam presentes também. Obrigado pela presença de vocês. É isso aí. Obrigado. Igualmente, agradeço a todos. Obrigado pelo convite, por todos que participaram. Estamos à disposição, caso existam mais algumas dúvidas, tanto aqui no webinar, acredito que a gente tem alguns minutos finais, como em algum contato direto. Muito obrigado. Perfeito. Mais uma vez, Felipe, Nicolas, obrigado de verdade. Inclusive, Felipe, foi justamente essas publicações que motivaram a fazer esse convite a vocês, e nos motivou a estar fazendo esse convite, porque eu sentia o conteúdo não só relevante, mas extremamente didático, né? Explicando realmente o cenário atual e de uma forma muito didática, de que um leigo, de que uma pessoa que não atua nesse segmento, que não usa o juridiquês no seu vocabulário, pudesse entender, e isso foi muito bacana da parte de vocês. Parabéns pela iniciativa. A todos que tiveram presente, a todos que assistiram a esse webinar, muito obrigado. É sempre bom tê-los aqui com a Village. A Village também tem se antecipado em algumas situações. A gente tem orientado os nossos clientes ou não clientes, né? Nós temos feito um trabalho de otimização de investimento. Então, por exemplo, para grandes empresas que, de repente, possuem diversos processos marcados, né? Uma quantidade muito significativa de processos marcados, que gastam bastante com isso, a Village tem feito um relatório detalhado, verificando a necessidade, se há necessidade realmente de todos esses processos, se é o momento de prorrogações desses processos, se eles precisam realmente ser prorrogados, para que eles possam utilizar esse recurso de uma forma mais estratégica para o seu negócio. Ok? Um grande abraço mais uma vez, bom tê-los aqui, parabéns, a explanação de vocês foi sensacional, a gente tem vários feedbacks aqui agradecendo, muito, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, pessoal. A gente que agradece. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal.